Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu me chamo Mayara, eu sou enfermeira, eu moro e trabalho aqui no norte da Itália há 2 anos. No vídeo de hoje eu vou trazer para você, enfermeiro, que quer vir trabalhar aqui na Itália, uma explicação bem sucinta dos tipos de contrato que você vai ter acesso quando você vir trabalhar aqui na Itália. A Itália, ela fornece vários tipos de contrato, vários. Porém, nós, enfermeiros, teremos acesso a basicamente 2 modalidades de trabalho, que eu vou explicar exatamente agora para você. Aqui na Itália, não existe a carteira de trabalho e previdência social, aquela carteira física que nós temos no Brasil. Aqui o registro ele funciona um pouco diverso. Existem os contratos e toda vez que um trabalhador ele assina um contrato com a empresa, essas informações elas são enviadas ao INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, essas informações elas precisam ser registradas no INPS justamente porque o trabalhador ele precisa pagar as taxas e precisa também fazer o recolhimento para a pensão, né? Para a pensione, que seria a aposentadoria desse trabalhador. Então, quais são essas 2 modalidades? Existe a primeira modalidade que você vai trabalhar como empregado, onde você vai assinar um contrato diretamente com a empresa que pode ser hospital, casa de cura, casa de repouso. Então, nesse vídeo eu vou sempre me referir empresa, para facilitar o entendimento. E a segunda modalidade, você pode trabalhar com a partita IVA. A partita IVA é semelhante ao MEI do Brasil ou ao CNPJ. Então, esse trabalhador, ele abre a partita IVA, ele se torna uma empresa e a partir daquele momento ele vai ser uma empresa que presta serviços a uma outra empresa. Então, é basicamente essas 2 modalidades que o enfermeiro ele vai ter acesso a trabalhar aqui na Itália. Eu vou explicar agora essas 2 modalidades. A primeira modalidade, como eu falei, como empregado, onde você vai ter acesso a 2 tipos de contrato. O primeiro seria o contrato a tempo determinado e o segundo é o contrato a tempo indeterminado. Gente, eu tô de férias aqui na Puglia e aí aqui perto tem alevamento, como se diz, de cabra, de ovelha, de boi. Então, nesse vídeo vocês sempre vão ouvir esses rumores. Mas tudo bem, o que vale é a informação. Vamos lá. Então, o contrato a tempo determinado, como o nome já diz, ele vai ter um início, uma data de início e vai ter uma data para finalizar, já naquele contrato. Então, você pode assinar um contrato de 3 meses, 6 meses e 12 meses, por exemplo. Esse contrato, ele pode ser renovado por até 4 vezes num período máximo de 24 meses. Então, o período máximo que o enfermeiro ele pode trabalhar aqui com um contrato a tempo determinado é até 24 meses. Depois disso, se você tiver interesse em continuar na empresa e a empresa também tiver interesse em continuar com você, ela pode renovar o contrato, mas aí será um contrato a tempo indeterminado, porque o prazo máximo que a legislação garante é 24 meses a tempo determinado. E existe o contrato a tempo indeterminado. Como o próprio nome já diz, ele vai ter data para iniciar, porém ele não vai ter data para terminar. E é um contrato muito bom, porque, na verdade, todos os contratos eles têm as vantagens e as desvantagens, certo? E a vantagem principal que eu vejo no contrato indeterminado é justamente a liberdade que você tem ao possuir um contrato desse tipo. Por quê? Com o contrato a tempo indeterminado é possível muito mais facilmente alugar um imóvel aqui,
Porque se você apresentar um contrato a tempo determinado, o proprietário, a maioria deles, eles não aceitam para alugar, porque eles querem ter uma garantia que você vai pagar o aluguel, por exemplo, né? Um outro exemplo de uma vantagem de um contrato a tempo indeterminado é para financiar. Aqui na Itália, eles não utilizam tanto o cartão de crédito como nós utilizamos no Brasil. Se você quiser comprar, não sei, uma televisão e você quer dividir em 12 vezes, no Brasil você pode comprar com o cartão de crédito. Aqui eles não têm essa cultura, eles utilizam o financiamento. E para ter acesso a um financiamento daquele bem, ou seja, de uma televisão ou de um carro, enfim, do que você quiser, um dos documentos que eles vão te pedir é um contrato. Se você tiver um contrato a tempo determinado, é mais difícil de você financiar. Pode conseguir, mas é mais difícil. Então, com um contrato a tempo indeterminado, você consegue muito facilmente, sem muita burocracia, financiar um carro, uma casa, enfim. Então, o contrato a tempo determinado, ele te dá uma certa estabilidade e segurança também. Aqui o que acontece? Normalmente eles não te darão assim de cara um contrato indeterminado. Eles vão assinar com você um contrato a tempo determinado, porque também é o período que a empresa tem para te conhecer, para saber se você se adequa aos princípios da empresa, se você se adequa ao trabalho. E também é o período que o trabalhador tem para saber se ele vai se adequar ali, se ele vai gostar de trabalhar ali, se ele concorda com as normas da empresa, se ele vai se dar bem com os colegas de trabalho. É um período, vamos dizer assim, de prova, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. E a segunda modalidade de trabalho é através da partita IVA, que, como eu falei anteriormente, fazendo uma alusão, né, uma comparação, seria como se fosse o MEI ou CNPJ do Brasil. O enfermeiro, ele abrindo a partita IVA, ele se torna uma empresa. E essa é uma empresa que presta serviços a uma outra empresa. Então, o enfermeiro ele tem total liberdade para escolher a escala, para trabalhar em mais de um trabalho, para fazer a quantidade de horas que ele achar conveniente, fazer menos horas que o empregado ou mais horas que aquele empregado. Então, ele vai ter também uma liberdade financeira de gestão do seu salário, dos seus ganhos mensais. Porém, como ele se torna uma empresa, ele precisa também se comportar como empresa. Então, ele vai receber o salário de forma cheia, as horas de forma cheia, e é ele quem vai pagar todas as taxas ao fisco italiano. Então, o enfermeiro, enquanto partita IVA, ele precisa pagar as taxas ao fisco, ele precisa contratar um comercialista para fazer esse cálculo para ele. Comercialista é como se fosse um contador. Ele vai precisar também pagar um seguro, porque se acontecer qualquer problema a nível acidental no hospital com o paciente, quem deve arcar é esse enfermeiro, porque ele é uma empresa, não é o hospital quem arca. Se o enfermeiro ele se fere, sofre um acidente, ele precisa ter um seguro para cobrir todos esses imprevistos, para cobrir esses acidentes, digamos assim. Então, a partita IVA funciona assim. Então, são essas duas modalidades de trabalho que o enfermeiro, quando vem trabalhar aqui na Itália, ele vai ter acesso. Ele vai ser empregado, onde ele vai assinar um contrato diretamente com a empresa, né, com o hospital, a casa de cura, a casa de repouso. Ou ele pode trabalhar como partita IVA, oferecendo os serviços da sua empresa para aquela empresa ali. Eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre como funciona a questão aqui dos contratos na Itália e ci vediamo nel prossimo video. Bacione, ciao!